Ter novamente a Júlia com a gente. Júlia é ex-residente nossa da Fundação Hilton Rocha, fez o fellowship dela de retina e de uveíte no Hospital São Geraldo e agora está de volta como preceptora. Prazer tê-la de novo, obrigada pela disponibilidade, Júlia, e hoje o tema é toxoplasmose ocular, podemos começar. Vamos lá. Calma aí. Compartilhou? Ainda não. Não? Agora sim. Agora entrou. Então vamos lá. Então, boa noite a todos. De novo, agradeço o convite para poder apresentar essa segunda aula desse curso de retina maravilhoso organizado pela Luciana e pelo Jacques. E hoje nós vamos falar um pouquinho da principal uveíte que é do nosso meio e do mundo, que é a toxoplasmose. Na nossa aula hoje, nós vamos falar um pouquinho, introduzir a doença, falar um pouquinho da epidemiologia, falar um pouquinho do protozoário e do seu ciclo de vida, das suas formas de transmissão, apresentação clínica da doença nas suas formas típicas e atípicas, o diagnóstico, tratamento e profilaxia e as complicações da doença. Então, a toxoplasmose é uma infecção causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário que, para causar infecção, ele tem que ser necessariamente um protozoário estando intracelular. É a principal causa de uveíte posterior no mundo e é um protozoário de distribuição geográfica mundial. Ele está presente na maioria dos lugares do mundo. Com uma altíssima prevalência sorológica. Em algumas populações, cerca de 60% da população teve já contato com o protozoário. Então, como eu disse, é uma das zoonoses mais comuns do planeta. Normalmente, na maioria dos lugares, até 1/3 da população mundial já teve soroconversão, mas pode chegar em alguns países até 60%. A soroconversão, ela normalmente aumenta com a idade, porque aí dá mais tempo das pessoas entrarem em contato com o patógeno, e essa soroconversão, ela tende a ser mais precoce em locais de condições socioeconômicas menores. E é também uma doença que tem relação com alguns determinados hábitos de vida, como, por exemplo, o hábito de tomar água sem ser filtrada, comer alimentos crus sem ser higienizados, hábito de comer carne crua ou mal cozida, alguns hábitos de vida, como, por exemplo, de ter gatos, e o hábito de mexer, há pessoas que às vezes mexem muito com solo, ou são agricultores, que são pessoas que têm mais chance de entrar em contato com esse patógeno. Também é possível ter a transmissão vertical, que quando acontece, o mais comum é quando tem a infecção da mãe durante a gestação, a primeira infecção da mãe durante a gestação. É uma doença em que o risco de transmissão aumenta com o aumento da idade gestacional, ou seja, no primeiro trimestre, a chance de transmitir para o feto é menor, ao passo que no terceiro trimestre, a chance de transmitir a doença para o feto é maior. Porém, quanto mais precoce na gestação houver a infecção, maior é a gravidade da infecção, ou seja, o risco, inicialmente na gestação, o risco de transmitir, de haver a transmissão vertical é menor, mas a gravidade da doença é maior, e ao final da gestação, o risco de transmitir a doença para o feto é maior, mas normalmente a gravidade é menor. E existe uma associação da diminuição do risco de transmissão se houver a identificação da doença e o tratamento da mãe com a espiramicina. Vamos falar agora um pouquinho do protozoário e do ciclo de vida. Aí vocês vão falar, Júlia, pelo amor de Deus, lá vem você com essa parasitologia do terceiro período, que ninguém aguenta esses nomes, mas isso é importante para a gente entender a doença e para a gente tentar interromper o ciclo de transmissão. Na foto do lado esquerdo, a gente tem os taxoítos, que são a forma da infecção ativa. Não é a maneira que a gente
que a gente adquire o protozoário normalmente. Por quê? Essa forma, ela é suscetível ao pH ácido do suco gástrico. Então, se você se contamina por ela, a menos que seja por alguma outra via tipo inalatória, que é muito mais raro, a chance é que você não se contamine. Mas é essa forma que está ativa durante a infecção, depois que ou o ocisto ou os bradizoítos são liberados no trato gastrointestinal. Ela que circula, está circulante no nosso sistema, no sistema sanguíneo e no sistema linfático, e que produz os sintomas quando a gente é sintomático. O cisto com bradizoítos, que são a forma do meio, é a forma que fica em latência quando a infecção não está ativa. Ela está presente nos hospedeiros intermediários, que pode ser qualquer animal de sangue quente, qualquer mamífero e aves também, e ela fica... são formas de reprodução lenta que se aglomeram nesses cistos e ficam, né, nas células musculares. E quando a gente come a carne mal cozida ou crua desses animais, que a gente se contamina dessa maneira. E o cisto com esporozoítos são as formas liberadas nas fezes dos gatos. Então, só para a gente falar rapidinho do ciclo, funciona assim. O gato é o hospedeiro definitivo. Hospedeiro definitivo quer dizer que o ciclo sexuado do protozoário acontece no gato. Esse ciclo sexuado não interessa muito a gente, então nós não vamos falar dele, mas o que interessa ele libera nas suas fezes esse oocisto que contamina o solo e a água, e, consequentemente, frutas e vegetais, e com isso, a gente ingere, os seres humanos ingerem essas frutas e esses vegetais, ou a água contaminada com os oocistos, e se contaminam. Essa é a forma mais comum de infecção no mundo. Uma outra maneira são os outros hospedeiros intermediários, que são mamíferos ou aves, que também ingerem água ou vegetais contaminados com os oocistos do gato, e aí eles sofrem a infecção ativa, que depois vai para a infecção crônica com os cistos com bradizoítos. A gente come a carne desses bichos crua ou mal cozida e acaba se contaminando. Uma outra maneira de se contaminar é através de acidentes laboratoriais, com doação de sangue contaminado ou transplante de órgãos, em que pode haver, por algum motivo, um erro laboratorial, a transmissão dessa doença, e ainda a transmissão vertical transplacentária, que gera infecção congênita. Então, resumidamente, essas são as maneiras que a gente pode se contaminar com o toxoplasma. Falando um pouquinho agora do diagnóstico, falando da toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita a manifestação mais comum é a retinocoroidite. 10 a 80% dos recém-nascidos infectados vão apresentar retinocoroidite, sendo que as lesões maculares e bilaterais são as mais comuns. São essas lesões em roda de carroça na mácula, que aparecem uma grande atrofia, muitas vezes pigmentadas. Às vezes essas lesões nascem cicatrizadas e às vezes elas nascem em atividade. Está muito relacionado principalmente com o tratamento, o acesso do tratamento da mãe durante a gestação. 2/3 dessas crianças têm reativações ao longo da vida. Além disso, essas crianças podem manifestar outros problemas oculares, como a catarata, microftalmia, atrofia óptica, o estrabismo e o nistagmo. Além de manifestações sistêmicas, como anemia, hepatosplenomegalia, pneumonite, encefalite e miocardite. E 10% dessas crianças apresentam a tetrade de Sabin, que é hidrocefalia ou microcefalia, calcificações intracranianas, retardo mental e retinocoroidite. Em relação à toxoplasmose adquirida, é uma doença que ela é menos comum no nosso meio, mas ainda assim muito comum.
70% das pessoas que adquirem a toxoplasmose ao longo da vida são assintomáticas. E as pessoas que são sintomáticas normalmente desenvolvem uma linfadenopatia com ou sem sintomas constitucionais, como febre, mialgia, esses sintomas constitucionais. E raramente sintomas mais graves, como meningite, encefalite ou miocardite. Já em relação aos imunocompetentes. Os imunocompetentes normalmente têm um quadro benigno e autolimitado, que normalmente dura de 2 a 4 semanas. E o quadro ocular, se essas pessoas adquirem, pode demorar anos para se manifestar. Das pessoas que adquirem a toxoplasmose congênita, a toxoplasmose ao longo da vida, só 2 a 3% vão manifestar doença ocular. Então, como é que o paciente chega para nós? É um paciente que chega com a queixa de baixa acuidade visual ou queixa de moscas volantes, olho vermelho com essa injeção ciliar, fotofobia ou dor ocular. A avaliação do segmento anterior, normalmente a gente pode ver precipitados ceráticos daquele tipo granulomatoso, mais grosseiros, uma celularidade de câmara anterior importante, às vezes associada a sinéquias posteriores. Ao fundo de olho, tudo que a gente espera é encontrar uma lesão dessas bem típica, né? Que é o padrão ouro. São lesões únicas, arredondadas, unilaterais, próximas de uma lesão cicatricial, ou com alguma lesão cicatricial à distância que ajude a gente a identificar. Mas, às vezes, não é isso que a gente encontra. Às vezes, a gente encontra lesões que são um pouco menos típicas. Às vezes, a gente tem um raise vítreo muito importante que dificulta a gente de ter uma ideia adequada do de qual é a situação daquela lesão. Às vezes, a gente vê lesões muito grandes associadas, que não tem aquele formato arredondado típico, e a gente, muitas vezes, não tem a lesão confirmatória que ajude a gente naquele olho. E aí, é adequado a gente procurar no outro olho, que às vezes, ou em outras partes, né, sem ser próximo àquela lesão, que às vezes a gente encontra alguma outra coisa que dá uma pista. Às vezes, no outro olho, por exemplo, a gente tem uma lesão como essa, em que a gente vê uma trave de proliferação fibrótica ligando o nervo óptico a uma lesão cicatricial, que chama sinal de Francisquete, ou uma lesão periférica pigmentada, em algum outro lugar do olho, ou ainda outros sinais que ajudem a gente a identificar. Por exemplo, a arterite de Kerielis, que na verdade não é uma arterite verdadeira, os estudos histológicos mostraram que na verdade são depósitos de imunocomplexos que se depositam ao longo dos vasos mesmo. Já nos imunocomprometidos, existe um risco maior de manifestações mais graves, como encefalite, pneumonite, e pode muitas vezes ser fulminante. Além disso, os pacientes com AIDS, 1/4 deles, quando tem lesão ocular ativa, tem associação com lesão ativa também no sistema nervoso central. Dessa forma, é mandatório que a gente faça uma avaliação neurológica completa com exames de neuroimagem para esses pacientes. Normalmente, esses pacientes que são imunocomprometidos, eles apresentam lesões oculares atípicas, que podem ser, por exemplo, essa lesão da esquerda, aquelas retinites puntata externa, que são lesões menores, que não tem tanta vitreite, que são lesões que não acometem toda a espessura da retina, como as lesões típicas, e que não comprometem tanto, e não parecem tanto aquelas lesões típicas. Uma outra maneira de lesão atípica são quando a gente tem múltiplas lesões, né? Ao contrário do quadro clássico, que a gente tem uma única lesão em atividade unilateral, às vezes no quadro do paciente imunossuprimido, ou imunocomprometido, a gente tem lesões múltiplas bilaterais que estão associadas a esses casos. Além disso, uma outra forma atípica é a neuroretinite, que aqui na foto da esquerda está associada a uma lesão adjacente, mas no olho direito, por exemplo, na foto da direita, por exemplo, não está. E nessas neuroretinites, às vezes, por conta do edema secundário do nervo óptico, você pode ter uma oclusão vascular associada, que pode levar a comprometimento secundário maior até do que a própria lesão.
Além disso, uma outra maneira de forma atípica são grandes lesões necróticas que às vezes simulam as retinites virais, que deixam às vezes a gente na dúvida sobre como conduzir o caso. O diagnóstico, então, é feito, na maioria dos casos, clinicamente, em que a gente tem um foco de retinocoroidite necrosante, na presença de uma cicatriz retinocoroidiana adjacente ou à distância. Nos casos em que não for possível a gente identificar só pelo quadro clínico, às vezes os exames laboratoriais ajudam a gente. No nosso país, né, é uma doença muito prevalente e muitas vezes, a maioria dos casos vai vir com o IgG positivo. Nos casos em que não há nem o IgG, nem o IgM positivados, praticamente exclui o diagnóstico de toxoplasmose. E muitas vezes, isso pensando no caso das grávidas, porque na gestante é muito importante a gente saber quando foi que foi essa infecção, o IgM pode permanecer positivo durante meses ou anos, às vezes, após a soroconversão. Então, no caso da gente pegar uma gestante no primeiro trimestre com IgM e IgG positivo, é importante fazer o teste de avidez. Por quê? Se a avidez for baixa, isso significa que é uma soroconversão recente, provavelmente durante a gestação. E isso implica em risco de contaminação do feto. Se o teste da avidez for alta, isso significa que provavelmente essa soroconversão ocorreu há mais de 12 a 14 semanas, o que muitas vezes exclui a soroconversão durante a gestação e ajuda a conduzir o caso de uma maneira mais acertada. Em relação ainda ao diagnóstico da toxoplasmose congênita, faz-se a testagem das imunoglobulinas no feto. A presença de IgM ou IgA positivo no feto confirma que houve transmissão fetal. Por quê? Tanto o IgM quanto o IgA não atravessam a placenta. Então, se o feto tem essas imunoglobulinas no seu sangue circulante, isso significa que foi ele que produziu. Então, ele foi contaminado. Mas a ausência dessas imunoglobulinas não exclui. Aí, nesses casos, é feita a dosagem seriada dos títulos de IgG, que se ficarem estacionados, né, persistentes ou em ascensão, significa que é uma toxoplasmose confirmada. Se eles forem progressivamente caindo, provavelmente é um IgG transmitido pela mãe através da placenta, que ao longo do primeiro ano de vida vai caindo os títulos progressivamente, às vezes até zerar. Em relação aos casos atípicos ou casos muito graves que a gente fica na dúvida, uma outra coisa que a gente pode lançar a mão é de fazer o PCR dos líquidos oculares, dos tecidos oculares, que detecta o DNA do parasita. Lembrar que o PCR a gente pede especificamente para o patógeno que a gente está buscando. Isso é importante de lembrar, porque normalmente a gente pede isso nos casos em que a gente tem uma suspeita muito, muito importante, mas às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico pelo quadro, e aí a gente pede uma sorologia, o PCR para herpes, o PCR para CMV, o PCR para zoster e o PCR para toxoplasmose. Se o exame é positivo, confirma a presença do DNA do patógeno no fluido ocular, e aí confirma a doença. Se for negativo, não exclui, porque tem alguns problemas técnicos com esse tipo de abordagem diagnóstica. A primeira é que é um exame que não tem uma sensibilidade lá muito espetacular, é uma sensibilidade mediana. E a segunda é que muitas vezes não tem kit diagnóstico específico para fluido ocular, por exemplo, para humor aquoso ou para humor vítreo. Então, muitas vezes usa-se o kit diagnóstico para líquido cefalorraquidiano e às vezes não fica perfeito, sabe? Em relação a essa abordagem diagnóstica, é importante saber que se for optar por fazer esse tipo de abordagem, que é uma abordagem invasiva, você precisa coletar a amostra do fluido, a positividade do PCR no vítreo, ela é maior do que no humor aquoso, então é melhor fazer uma biópsia de vítreo do que fazer a de humor aquoso.
Em relação a outros exames que a gente pode lançar a mão, vem a angiofluoresceinografia, que é um exame muito importante. A lesão em atividade na angiofluoresceinografia vai aparecer inicialmente hipofluorescente e tardiamente hiperfluorescente. E também vai mostrar as alterações vasculares associadas. A lesão cicatricial vai aparecer inicialmente ou com uma hipofluorescência por bloqueio, naquelas lesões que já estão muito pigmentadas, ou com hiperfluorescência por defeito em janela ou impregnação. A ecografia é um exame útil quando a gente tem uma opacidade significativa de meios, também na suspeita de descolamento de retina. A gente pode observar ecos inflamatórios, vitreosquise, descolamento da hialoide, tração vitreoretiniana, descolamento de retina, espessamento retinocoroidiano focal no local da lesão, naqueles ultrassonografistas que são muito habilidosos, né, que isso não é exatamente um achado fácil de localizar na ecografia. Em relação ao OCT, nós vamos mostrar as alterações que a gente observa no vítreo, na hialoide posterior, na espessura da retina e na coroide, típicas da toxoplasmose. Inclusive tem um artigo bonito, gente, se alguém quiser depois eu posso mandar, que mostra a diferenciação do que a gente acha no OCT, das lesões por retinites virais e da toxoplasmose, que ajuda muito a gente a pensar em fazer um diagnóstico diferencial com o OCT, por exemplo. Então, uma coisa que ajuda muito a gente são identificar esses achados na toxoplasmose. Na superfície interna da retina, durante a lesão da toxoplasmose, muitas vezes a gente vê esses precipitados granulomatosos na superfície interna da retina. A gente também pode ver uma hialoide espessada com precipitados inflamatórios grosseiros depositados na hialoide, um vítreo, que é o que está acima da hialoide aí, com uma celularidade importante, que é o que a gente vê clinicamente como o Reise vítreo, né? E também pode ver no espaço retrohialoide a presença dessas células inflamatórias. Em relação à retina e à coroide, o que a gente vê no OCT durante a lesão ativa, essa aí é a demonstração da lesão ativa. A lesão da toxoplasmose é uma lesão que tipicamente acomete toda a superfície, todas as camadas da retina, e forma atrás dela uma sombra óptica que é coincidente com exatamente o local de onde está a lesão. Além disso, muitas vezes é possível ver uma coisa que é muito típica, que é esse espessamento fusiforme da coroide. Em relação ao tratamento, no Brasil, habitualmente é recomendado o tratamento de todos os casos. Isso não é assim no mundo todo. Em alguns outros lugares do mundo, onde as cepas da toxoplasmose presentes são cepas menos agressivas, eles optam por tratar só os casos em que há uma lesão muito grave, lesões grandes, lesões com um processo inflamatório associado muito importante, ou lesões que ameaçam a visão com risco de sequela visual muito importante. Aqui no Brasil, as cepas de toxoplasmose presentes, elas são mais agressivas, e normalmente é recomendado o tratamento de todos os casos, com o objetivo de acelerar a resolução do processo inflamatório, reduzir a extensão do dano visual à retina e ao nervo óptico, e minimizar a ocorrência de complicações estruturais. Essa recomendação, que em alguns lugares não é de tratar todos os casos, de tratar só os casos mais graves, é porque, a rigor, a toxoplasmose é uma doença autolimitada. Os casos, na maioria das vezes, as lesões, elas cicatrizam por si só. Mas quando a gente trata, então, o objetivo é justamente esse, de reduzir o dano. É importante também frisar que o tratamento com os antiparasitários não eliminam os cistos teciduais que ficam, muitas vezes, implantados na retina. O tratamento, ele é específico para os taquizoides, que é quando o cisto se rompe e entra em atividade de replicação. E ele também não impede reativações.
Tratamento clássico é feito com a sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folínico, que é o padrão ouro de tratamento que a gente tem, mas nos casos de intolerância à sulfadiazina, ou como a gente está tendo agora, escassez de sulfadiazina no mercado, também a gente pode substituir pela azitromicina ou pela clindamicina. Em relação a isso, eu particularmente gosto mais da clindamicina, mas é uma medicação que tem mais efeito colateral gastrointestinal e um risco maior de diarreia, principalmente em idosos. Então, em idosos, preferencialmente usar a azitromicina. Além disso, é importante lembrar de fazer, nos casos indicados, né, corticoterapia, tratamento do segmento anterior de acordo com a intensidade dos achados presentes, e se tiver hipertensão ocular, associar também a hipotensão ocular. Em alguns serviços, eles usam de praxe, para todos os casos, o Bactrim, né, que é o sulfametoxazol com trimetropim, mas ele não tem um resultado tão, a eficácia dele não é a mesma do tratamento clássico, e aqui nas escolas, na escola de Minas Gerais, normalmente a gente usa o tratamento clássico para os casos todos. Também a mesma coisa, lembrar de associar prednisona no tratamento do segmento anterior e hipotensão ocular de acordo com os achados que forem observados no exame clínico. Em relação à corticoterapia, a prednisona a gente usa de 0,5 a 1 miligrama por quilo dia em esquema reducional, com o objetivo de reduzir a inflamação intraocular e minimizar o risco de sequelas. Mas ela só deve ser usada quando a gente tem convicção do diagnóstico de toxoplasmose. Quando a gente tem dúvida, a gente pode iniciar somente o antiparasitário, pedir os exames para poder afastar a possibilidade de infecções virais, fúngicas ou bacterianas, como, por exemplo, a sífilis, e a partir do momento que a gente tem a confirmação de que aquilo é mesmo uma toxoplasmose, iniciar a corticoterapia. Tratamentos alternativos. Para lesões exudativas extramaculares, principalmente aquelas crônicas e muito resistentes ao tratamento, é possível fazer fotocoagulação a laser da lesão. Ou ainda, injeção intravítrea de clindamicina e dexametasona para casos selecionados em que há uma intolerância muito importante ao tratamento ou contraindicação ao tratamento sistêmico, por exemplo, algum paciente dialítico ou paciente que, por algum motivo, não pode tomar o tratamento. Também nos casos em que há resposta insuficiente ao tratamento clássico. Em relação ao controle do tratamento, muitas vezes a gente fica na dúvida se a lesão está cicatrizada ou não, mas o que é importante saber é que a lesão ela cicatriza das bordas para o centro, ou seja, é uma cicatrização centrípeta. O que a gente vai vendo ao longo do tratamento é que vai evoluindo a lesão com uma delimitação das margens, elas vão ficando cada vez menos esmaecidas e mais delimitadas, há uma redução do edema retiniano adjacente, redução do raise vítreo, e a gente não precisa esperar pigmentar, porque a pigmentação muitas vezes é tardia, demora meses ou anos, às vezes, para a lesão pigmentar. Em relação ao prognóstico, depende muito da localização da lesão, da extensão da lesão, do grau de inflamação associado àquela lesão e do quão precoce foi a entrada do tratamento. Então, é um prognóstico muito variável. Em relação ao tratamento das gestantes, ele é feito, importante, de acordo com o trimestre. No protocolo do NUPAD, da UFMG, a recomendação é que no primeiro trimestre se use a espramicina e a sulfadiazina, poupando a pirimetamina porque ela é teratogênica. No segundo trimestre, usa-se o tratamento clássico padrão, e no terceiro trimestre, ficou errado aí, gente, o escrito, não se usa a sulfa, porque ela aumenta o risco da criança evoluir com icterícia, com kernicterus. Aí usa-se a espramicina com pirimetamina e o ácido folínico. Sendo que é imprescindível o acompanhamento com obstetra e depois que a criança nascer, avaliação com infectologista pediátrico. Em relação à profilaxia primária, que é aquela que previne as pessoas de pegarem a doença, de se infectarem. Ela é importante para os imunodeficientes e para as gestantes que são soronegativos. Essa profilaxia, ela consiste em evitar a ingestão de carne crua ou mal cozida, beber apenas água filtrada, lavar frutas e vegetais antes do consumo, usar luvas e lavar as mãos e utensílios de cozinha ao manipular a carne,
crua, usar luvas ao manipular o solo, sempre lavando as mãos na sequência, evitar contato com felinos e suas fezes, e no caso das gestantes susceptíveis, que são IgG negativas, realizar a triagem sorológica regular durante a gestação. No caso da profilaxia secundária, que é aquela que previne a reativação das doenças, ela é importante nos pacientes imunossuprimidos, nos pacientes com lesões recorrentes, que a gente caracteriza como mais de 3 episódios no intervalo de 1 ano, 3 ou mais episódios no intervalo de 1 ano, ou lesões que ameacem o centro da mácula ou nervo óptico. Essa profilaxia ela pode ser feita com administração do Bactrim F 3 vezes por semana, ou em dias alternados, ou ainda com azitromicina 2 vezes por semana. E é uma doença que se complica, muitas vezes, com hipertensão ocular, devido à obstrução do trabeculado por conta de debris inflamatórios, ou então por sinecas anteriores, ainda com catarata, que pode ser decorrente tanto da inflamação quanto do tratamento tópico e oral com corticosteroides, hemorragia vítrea, proliferação vitreoretiniana, descolamento de retina, tanto tracional quanto o regmatogênico, membrana epirretiniana, alterações vasculares, principalmente naqueles casos em que há oclusão secundária ao edema de nervo óptico, atrofia óptica e fitiasis bulbi nos casos muito graves. E é isso que a gente tinha para falar hoje. Obrigada, Júlia. Cadê todo mundo? Calma. Ixi, peraí. Pronto, voltamos. Voltamos. Obrigada, Júlia. Excelente aula. Queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Oi, Júlia. Oi. Parabéns pela aula, obrigado mais uma vez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lógico. Pode ser que seja um pouquinho mais específica, mas eu acho uma pergunta assim, super importante em relação à presença da toxoplasmose, o paciente que teve um episódio de toxoplasmose, foi tratado e apareceu com catarata. Aí a pergunta em relação à conduta cirúrgica na facomulsificação, se você indica quanto tempo após o tratamento e se há necessidade de fazer algum tipo de profilaxia. A gente entra normalmente para operar os pacientes depois de pelo menos 3 meses de doença em remissão, para qualquer uveíte, de uma maneira geral. Como é uma doença infecciosa, ao contrário das doenças que são imunomediadas, a gente não entra com corticoide oral, porque isso aumenta o risco da doença reativar, né? Eu não tenho nenhum tipo de conduta específica nesse caso, além dos cuidados habituais, não. Se fosse, por exemplo, uma uveíte, uma catarata secundária a uma arada, por exemplo, se o paciente não está com uma dose imunossupressora legal, eu entraria com uma prednisona numa dose de 1 mg por quilo dia, uns 5 dias. Beleza. Obrigado. Júlia, outra questão. Eu queria fazer uma pergunta também. Você falou que no Brasil é recomendado fazer o tratamento em todos os casos. Mesmo aquelas quando a gente descobre pequenas lesões periféricas, pouco exudativas, leve, você entra com tratamento clássico para elas e quanto tempo de duração de tratamento? Pois é, isso é uma coisa que é um pouco controversa, porque, como eu disse, no Brasil as cepas da toxoplasmose elas são um pouco mais agressivas do que a gente às vezes vê nos outros lugares do mundo. Na prática, o que eu aprendi foi a entrar com tratamento clássico para todo mundo, mas na minha vida real de consultório não é assim que eu faço, principalmente porque é um tratamento enjoado de fazer, né? São muitos comprimidos e é um tratamento muito prolongado. Então, se é uma lesão pequena, uma lesão que está distante, uma lesão periférica, distante das estruturas nobres do fundo do olho, aí eu entro com Bactrim, sim. Normalmente, eu entro
para um primeiro episódio que eu estiver observando por pelo menos 5 semanas, isso dá 35 dias. Um segundo episódio, 6 semanas, 42 dias, né? E daí em diante, da terceiro episódio para frente, eu entro com 7 semanas, 49 dias. Mas isso não é uma receita de bolo. Tem, às vezes, lesões que são muito, muito graves. Por exemplo, paciente que tem uma soroconversão recente, muitas vezes, principalmente paciente idoso, que é IgM positivo, às vezes eles têm umas lesões enormes e muito importantes, que aí você entra com um tratamento mais prolongado já de cara. Já vai fazer 49, 60 dias de tratamento, com tratamento clássico desde o primeiro episódio. Outra pergunta. Normalmente você para corticóide uma semana antes de terminar o tratamento ou termina junto? Termino junto. Uma outra pergunta. Nesses casos, por exemplo, de recidiva, depois da terceira recidiva, ou já, por exemplo, depois da segunda recidiva, você entraria com tratamento profilático de 3 vezes por semana ou não? Da terceira, se eu tenho um paciente que tem uma terceira reativação no intervalo de 12 meses, eu entro. Na segunda, depende da localização da lesão, porque normalmente a reativação ela aparece na borda de uma lesão pré-resistente. Então, se eu tenho uma lesão que é muito próxima da mácula, aí eu penso em entrar sim. E esse tratamento profilático você faz durante quanto tempo? Você mantém a vida toda? 1 ano? 1 ano. A princípio, 1 ano. Mas isso também é uma outra coisa que vai muito do paciente. Tem pacientes que são mais ansiosos e que se dão bem com a profilaxia e que você acaba ficando com ele durante mais tempo. Ou tem pacientes que fazem, às vezes, até a vida toda. Mas isso é muito... também não é muito receita de bolo. Por exemplo, tem pacientes que têm toxoplasmose congênita que tem lesão num olho só. E, às vezes, no outro olho não tem uma lesão que está no polo posterior, mas poupou a fóvea. A rigor, isso é uma receita, é uma indicação de você fazer a profilaxia. Mas o que a gente vê na prática é que os pacientes não usam a vida toda. Porque senão seria uma indicação de você manter a vida toda a profilaxia. E não mantém. Beleza. Bom demais. Ô, Júlia. Oi. Eu tenho uma outra pergunta que eu também acho que seja importante, né, em relação a pacientes que têm alergia à sulfa, que não é raro, nem Não é muito, e não é muito incomum, né? E aí o Bactrim é uma sulfa e a sulfadiazina é uma sulfa. Queria saber como é que você conduz. Normalmente eu substituo a sulfadiazina no tratamento clássico ou por clindamicina ou por azitromicina. A clindamicina de 300 miligramas de 6 em 6 horas ou a azitromicina de 500 miligramas uma vez por dia. E mantém a pirimetamina e o ácido folínico. Beleza, ainda defende da Covid. Obrigado. Outra questão, Júlia, que eu já vi vários esquemas para pirimetamina. Você começar 3, 2, 1, qual é o esquema que normalmente você usa? Então, isso é uma coisa que eu normalmente passo 3, 2, 1. Mas isso depende muito do paciente, porque, que nem eu falei, é um tratamento complexo e um tratamento que depende de compreensão do paciente, entendeu? E às vezes, se você passa um tratamento com um esquema muito complexo, mais tem a redução da prednisona, mais tem os colírios para poder passar, então às vezes você complica demais, aí eu passo direto 1, sabe? Mas isso aí é muito... Normalmente eu passo 3, 2, 1 se é um paciente orientado, senão... Você perguntou do Bactrim, das lesões periféricas. Uma outra indicação que eu acho importante do Bactrim é paciente que não adere ao tratamento, porque o tratamento é difícil de fazer. Beleza. O Bactrim de 12 em 12 horas, ele é mais, a posologia dele é mais prática, né? E aí é um tratamento mais fácil do paciente aderir. Então, para paciente pouco orientado ou para paciente que não adere bem ao tratamento, o Bactrim F é uma opção interessante. Ok, excelente. Obrigada, Júlia. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Ô, Brina, eu queria fazer só apenas uma consideração.
Pode fazer. Fica à Nos vontade. casos que o paciente tem toxoplasmose, catarata total, seclusão pupilar, e que a gente não consegue ver mais o fundo do olho, né? Muitas vezes, quando a gente faz ecografia, o paciente tem uma vitreite importante e acaba evoluindo para vitrectomia, sabe? E é uma das causas, inclusive, de vitrectomia posterior. A observação que eu queria fazer é o seguinte: muitas vezes, quando a gente vê um paciente com toxoplasmose, com cicatrizes retinianas, o que a Júlia falou foi extremamente importante, que ela falou que pode ter DR tracional ou regmatogênico, e muitas vezes acontece descolamentos que rasgam exatamente na borda da cicatriz. É interessante isso porque não é raro paciente jovem pós-uveíte, né, causado pelo toxoplasma, aparecer com descolamento de retina, né? E quando a gente entra na vitrectomia, o rasgão está exatamente na borda, né? Era isso que eu queria comentar, ou seja, muitas vezes o paciente já está cicatrizado, doença, né, pregressa, e aí você vai examinar o paciente lotado de cicatriz, né? Não raramente ali mesmo que descola. Além disso, né, é indicação de vitrectomia posterior quando o vítreo está muito turvo, né? Mas eu não indico muito. Porque normalmente, assim, isso é uma indicação de paciente muito ansioso. Porque é uma coisa que melhora, sabe, Jacques? Eventualmente acaba melhorando. E o paciente que inflama, ele tende o trauma cirúrgico não deixa de ser um estímulo pró-inflamatório. Então, assim, eu indico para avaliação cirúrgica nesse caso, só em último caso, se o paciente, eu falo assim, ó, isso aí vai melhorar. Paciência, um pouquinho de paciência que vai limpando ao longo do tempo. Se em até 6 meses realmente ainda está uma vitreite muito importante, aí eu mando para avaliação. Se não, antes disso, dificilmente. E uma outra coisa que eu esqueci de falar nessa aula que é muito importante, gente, nem tudo que é cicatriz pigmentada é toxoplasmose, viu? Isso é muito importante. Nem tudo que é lesão pigmentada no fundo do olho é toxoplasmose. Muitas vezes não é. Então, é importante fazer uma anamnese muito, muito bem feita. É importante fazer uma avaliação do quadro clínico, do quadro social daquele paciente, que muitas vezes isso leva a gente a outros diagnósticos. Ô, Júlia, e é isso mesmo, é importante você falar sobre essa questão da vitrectomia, porque a gente realmente não deveria ficar indicando vitrectomia, né? Essa coisa de indicar assim, sem mais nem menos, porque o paciente ele é como se fosse uma coisa crônica, né? E ele pode ter recidiva de novo e tal. Agora, a gente vê às vezes um paciente que eu chamo de água de arroz, né? O paciente está lá já há muito tempo pós-toxoplasmose, o vítreo, ele é exatamente igual uma água de arroz, aquela coisa branca, né? Uhum. E eu acho que é nessas indicações mais tardias, conforme você falou, que a gente acaba indicando. Eu vou dar um exemplo. Um preceptor nosso, ele teve um descolamento do vítreo posterior e ficou com um floater, sabe? E ele é retinólogo, todo mundo conhece. E pergunta a ele como que é ter um floater assim, passando na frente da visão, sabe? É uma coisa, claro, é um pouco diferente, né? De uma coisa com a outra, mas eu quis apenas citar pelo fato de que a qualidade de visão do paciente, depois de vários meses de toxoplasmose, que já está controlado, a gente realmente indica mais por esse motivo, sabe? É lógico. Isso é importante dizer que acaba indo para vitrectomia e tal. E outra coisa importante é quando o paciente tem uma vitreite importante que muitas vezes espessa a hialóide posterior e muitas vezes o ultrassonografista, principalmente se o paciente tiver com catarata total, né, confunde muito com o espessamento da hialóide com descolamento de retina. Então, é outro motivo de confusão e nas melhores mãos, viu? Nas melhores mãos, confunde em até 20% dos casos, ou seja, você vai preparado para descolamento de retina e quando entra é apenas apenas um processo inflamatório no vítreo. E vice-versa e vice-vice. Você entra, às vezes, para comer o vítreo, achando que é apenas uma vitreite e está com a retina descolada. Isso,
isso que você falou da indicação cirúrgica é uma outra coisa que você fala que a gente também tem que levar em conta, é justamente a vida da pessoa, né? Por exemplo, você está falando aí de um retinólogo, a minha mãe atendeu um colega de turma que é neurocirurgião que estava com floater. E o cara não conseguia operar, porque ele ficava com aquele floater passando no meio do caminho. E ele, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Aí minha mãe, você vai acostumar com isso, mas eu não estou conseguindo trabalhar. E é um negócio que depende muito, a indicação também depende muito do quanto aquilo afeta as atividades diárias daquele paciente, né? Acho que Vivi quer perguntar uma coisa. Perfeito, Júlia. Quero. Tá boa, Júlia? Então, joia, você. Tudo bem. Ô, Júlia, nem toda cicatriz é toxo, mas assim, quando a gente tá com uma uveíte em atividade, a maioria é toxo, né? No Brasil, sim. Isso. A gente deve começar o tratamento clássico para todo mundo, com exceto de prednisona, né? Até sair o resultado de sífilis. Você faz isso? Essa pergunta é uma pergunta meio genérica, é difícil de eu responder assim, sabe? Porque todo mundo é muito todo mundo. Porque, às vezes, por exemplo, você tem outras lesões que às vezes parecem, mas não são nem infecciosas. Então, por exemplo, aquelas... Não, mas assim, se você vê PK, se você vê que é uveíte mesmo. Mas mesmo uveíte mesmo, por exemplo, tem algumas coroidites que evoluem com cicatrizes pigmentadas. Uhum. Entendeu? Tem algumas... a histoplasmose ocular, por exemplo, ela evolui com cicatrizes pigmentadas. Aí você espera o resultado primeiro? Se você tem... Isso depende do grau de suspeição clínica que você tem. Se você tem uma suspeição clínica muito importante, você está autorizado a entrar com tratamento. Uhum. Você evita só a prednisona até sair o resultado. Aí que tá, entendeu? Depende muito de qual que é a sua suspeição clínica em relação àquele caso. Porque, por exemplo, uma lesão pigmentada que é de uma lesão, uma coroidite multifocal, por exemplo, ela é diferente. Você tem múltiplas lesões pigmentadas em vários estágios de evolução. Então, isso é muito de acordo com o que você vê no fundo do olho, entendeu? Entendi. Agora, o problema é que quando vem 2 resultados positivos, tipo assim, toxo, a maioria da população tem, e vier uma outra coisa associada. Que outra coisa? Nem que seja uma sífilis, um citomegalo. Pois é, mas aí que tá. Citomegalovírus, por exemplo, é muito diferente de toxoplasmose. Você vai, então, já pelo fundo do olho, o que você acha? Porque o que acontece? A retinite por CMV é uma retinite um pouco diferente ela confunde, mas assim, normalmente você consegue ir associando pelo quadro clínico. Você tem retinite por CMV normalmente em paciente muito imunocomprometido. Então, são pacientes que às vezes estão fazendo quimioterapia, ou pacientes que estão no primo diagnóstico de AIDS, pacientes com CD4 abaixo de 50. Então, ele não tem uma reação inflamatória no vítreo muito importante. As lesões, pode ser toxoplasmose, mas muitas vezes você tem dúvida e entra com tratamento para as duas coisas, se é uma coisa grave, entendeu? Se você tem uma suspeita de doença, de uma retinite viral e de uma toxoplasmose, você entra com tratamento, você interna o paciente e entra com tratamento para as duas coisas e espera o tratamento, espera os exames, entendeu? Entendi. Mas é muito de acordo com o que você está vendo ali no fundo do olho, porque é uma pergunta genérica, né? Essa pergunta sua. Então, é difícil da gente responder genericamente também. Teria que ser avaliado o caso em questão. Uhum, tá bom. Obrigada, Júlia. De nada. Júlia, mas queria te fazer mais uma pergunta, que é, voltando à discussão das vitreites, após o tratamento clássico, o paciente que mantém vitreite depois dessas 35 semanas, você só observa ou você usa alguma coisa? Oi? Eu só observo. Normalmente eu tento acalmar o paciente no sentido de que aquilo é uma coisa que é comum e esperada. A vitreite às vezes ela demora semanas a meses a desaparecer completamente, e que aquilo, ao longo do tempo, vai sendo absorvido. É a mesma orientação que eu dou no caso, por exemplo, de um paciente com hemorragia vítrea. Aquilo vai sumir, mas tem que ter paciência. Ok.
Jacques, que levantou a mão. Aproveitando que a gente estava falando aqui de diagnóstico diferencial, eu também, claro, que tem os residentes aqui, principalmente os R1s, eu acho que as principais lesões que se parecem com toxoplasmose, né, é a atrofia macular da Carolina do Norte, talvez uma das principais, principalmente com toxoplasmose congênita, e os colobomas, né, de corioretina, a hiperplasia do epitélio pigmentar, aquelas lesões congênitas, né, que quando é pegada de urso é mais fácil, mas quando não é, confunde um pouquinho mais. Poderia confundir, e o paving stone ou marcas de laser, quando são muito grosseiras, poderiam eventualmente... Marca de crio. Um pouquinho. Oi? Marca de crio. Marca de crio. Marcas de crio, exatamente. São lesões que podem realmente confundir. Não inflamatórias, né? Algumas se parecem demais. Por exemplo, a atrofia da Carolina do Norte é a cópia da toxoplasmose congênita. É igual. Eu acho que não tem como ter muita diferença em relação a cicatrizes. Em geral, é muito parecido. Você falando nisso, Jacques, eu hoje mesmo atendi no consultório um paciente falando que ele tinha tido toxoplasmose, que ele tinha uma cicatriz de toxoplasmose. Quando eu fui examinar, ele tinha nitidamente uma lesão de hipertrofia congênita do epitélio pigmentado bem redondinho. Eu falei, olha, você não teve toxoplasmose. Era bem característico, assim, não deixava dúvida, mas para quem não tem, às vezes, a prática clínica ou não é retinólogo, às vezes olha aquilo está pigmentado e fala, isso aí é cicatriz de tóxico, mas era classicamente uma hipertrofia congênita do epitélio pigmentado. Isso aí. Sensacional. Sensacional. Obrigada, Júlia. Então tá. Mais alguma pergunta? Não sei. Acho que não. Já que você ainda nem chegou em casa. Boa noite, excelente aula, doutora Júlia. Eu queria saber, doutor Jacques falou várias doenças e você falou que de causa inflamatória não. Qual seria o diagnóstico diferencial de causa inflamatória? Que ele falou são causas não inflamatórias. Na verdade, essas doenças que o Jacques falou são doenças não inflamatórias. As inflamatórias são as outras que eu falei antes. Por exemplo, as coroidites, por exemplo, histoplasmose ocular, por exemplo, as retinites herpéticas, por exemplo, várias doenças, vários uveites. Sim, obrigada, viu? Ok, valeu. Mais alguma? Acho que não. Podemos encerrar, então. Obrigada, Júlia. Obrigada, Jacques. Obrigada a todos pela participação. Boa noite. Fica com Deus, todo mundo. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite, Júlia. Parabéns mais uma vez aí. Ótima discussão. Obrigada. Tchau, tchau.